Fala, meus amigos. No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui um assunto, né, mais básico, mais iniciante possível sobre o mercado de derivativo, opções de ações. Muita gente que acaba perdendo dinheiro com o mercado de opções é porque peca nos conceitos mais básicos. Então esse vídeo aqui é iniciante mesmo. Nós vamos entender aqui o que é uma opção, a diferença entre operar comprado e operar vendido, qual a diferença entre uma opção americana e uma opção europeia, como você pode montar operações com opções. Então fica comigo até o final. Se você não for inscrito no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, porque estaremos aqui fazendo uma série de vídeos sobre diversos assuntos de investimentos e mercado financeiro, para que vocês fiquem por dentro de tudo e aproveitem as melhores oportunidades. Então vamos aqui à minha tela. Primeiramente, o que são opções de ações? Opções é um mercado de derivativo. Como o próprio nome fala, o derivativo ele deriva de um ativo. E qual é o ativo objeto do qual ele vai derivar? São as ações. Então, se ocorre alguma mudança no valor de uma ação, também vai acontecer essa mudança nas opções, porque essa opção deriva desse ativo objeto. E isso vai depender de qual tipo de opções nós estamos operando. Então, opções de ações são instrumentos financeiros derivativos que conferem direito aos investidores. E aqui essa observação aqui é importante porque direito existe aquele que paga, direito tem aquele que paga, aquele que compra por esse direito. Nós vamos ver que podemos operar em duas pontas, comprando esse direito ou vendendo uma obrigação. E nessa ponta de vender uma obrigação é quando você recebe um valor para você proteger alguém. Elas representam o direito e não a obrigação, a depender, né, de quem compra ou quem vende, né, de comprar ou vender ações a um preço pré-determinado. Esse preço pré-determinado nós vamos ver que é o valor de exercício, é o strike, e funciona como um contrato entre duas partes com condições específicas. Então, diferentemente de uma negociação em que duas pessoas alinham ali, aqui você tem garantias, né, que a Bolsa de Valores elas garantem que as operações se concretizem. Não é como duas pessoas no jogo fazem uma aposta, de repente um perde a aposta e não cumpre com o contrato. Isso não existe aqui. Então existem duas partes, um paga para ter um direito, um recebe esse dinheiro e surge uma obrigação para ele, e aí começam as oscilações do mercado. A depender do nível de oscilação, se é favorável para um ou para o outro, um dos dois vai ganhar, né? Ou às vezes o pensamento não precisa nem ser esse, né? Porque aquela pessoa que comprou o direito, né, ela pode se proteger também. É como um contrato de seguro. Quando você faz o seguro de um carro, você está querendo que alguém te roube? Você está querendo que o seu carro bata? Óbvio que não. Você está se precavendo caso essas eventualidades aconteçam. Você faz para não usar. Tipo de opções. Nós temos dois tipos de opções. Uma opção do tipo call e uma opção do tipo put. A opção do tipo call, ela concede o direito de comprar o ativo subjacente. Lembra desse C aqui de call. Se tem um C, é porque é uma opção de compra. Pense sempre na ponta comprada, quando você compra. Se você está comprando, é porque você tem direito. O direito de quê? É de comprar. Comprar o quê? Comprar uma ação, que é o ativo subjacente. Há um preço fixo. E isso tem um prazo. Você não consegue comprar o direito de uma coisa por um prazo indeterminado. Não, existe um prazo. Essas opções elas podem ter um prazo de uma semana, um mês, opções longas, até prazos bem estendidos, aí, com 2, 3 anos aí para frente, né? Então, nesse caso, quando nós estamos falando de uma compra, de uma call, você está comprando o direito de comprar um ativo, então você está especulando na alta desse ativo. Imagina que eu compro o direito de comprar a Petrobras por R$30. Se a Petrobras ela sobe para R$40, eu tenho o direito de comprar a Petrobras por R$30. Então eu ganhei. Então eu estou especulando na alta do ativo. Não faz sentido você comprar uma call especulando na queda. Imagina, eu comprei a Petrobras por 30, comprei o direito de comprar a Petrobras por R$30 e estou torcendo para a Petrobras valer R$20. Não faz sentido. Para que eu vou querer comprar a Petrobras por 30 e estou torcendo para ela cair para 20? Então você está especulando na alta. No caso da opção put, já é o contrário. É uma opção de venda. Quando você compra uma put, você está apostando ou você está esperando que aquele ativo caia. Então é semelhante ao exemplo do seguro. Se eu compro o direito de vender uma ação por R$30, se essa ação de repente caia para R$20, eu continuo com o direito de vender por 30. Se ela cair para R$1, eu tenho o direito de vender por 30. Então,
Quem compra uma call está especulando na alta da ação, quem compra uma put está especulando na queda da ação. Então, lembre-se desses conceitos. Elementos fundamentais das opções. Aqui são aqueles termos que muitas pessoas na verdade acabam se confundindo. Vou botar meu rosto pequenininho aqui para facilitar aqui a visão. Você tem aqui o ativo subjacente, que é a ação que você vai estar operando. Lembrar que nem todas as ações têm mercado de opções aberto. Aquelas ações que estão em recuperação judicial, empresas de recuperação judicial, que tem algum tipo de problema ali, geralmente não tem contrato de opções aberto. Por quê? Porque o risco dela já é um risco muito elevado. E como o mercado de opções é um mercado futuro, né, um mercado de direitos e obrigações com relação a um prazo futuro, imagina que essa empresa ela some do mercado. Como é que ficaria esse mercado futuro? Na verdade, não vai ter futuro para isso, né? O prêmio é o valor que é pago para você ter o direito. Se você paga para comprar uma call, se você compra, você paga. Se você paga, você tem o direito. Então, todo comprador tem direito. Se for um direito sobre uma call, é o direito de comprar. Se for um direito sobre uma put, é o direito de vender. E existe uma data de vencimento. Essa data é o prazo limite para você exercer a sua opção. Só que você só vai exercer essa opção se for favorável para você. Se você comprou o direito de comprar a ação por 30, de repente a ação caiu e está por 25, você vai querer exercer o direito de comprar por 30? Não faz sentido. Você vai no mercado direto e compra por 25. Da mesma forma na put. Eu comprei o direito de vender a ação por 30, de repente a ação sobe muito, ela está por 40. Eu vou querer exercer meu direito de vender por 30? Não. Eu vou no mercado direto e já vendo ela diretamente por 40. É assim que funciona. E o preço de exercício é justamente o strike, né, que é o valor pelo qual o titular pode exercer o seu direito de comprar ou vender. Perceba que aqui tem as informações baseadas na pessoa que está comprando. Né? Se ele está comprando, ele está pagando, ele está tendo um direito. Mas existem duas pontas nesse mercado. Você tem a ponta de quem compra e tem a ponta de quem vende. A ponta de quem compra está preocupado com ou a especulação de ganhar com o aumento do prêmio ou se proteger ali caso haja uma queda, né? No caso de uma compra de uma put. Mas existe também aquelas pessoas que operam na ponta vendida para ganhar um prêmio. Partindo para esse gráfico aqui, como é que funcionam as opções de compra? O investidor paga R$12 por um prêmio, um exemplo aqui, com um strike de R$50. O cenário é de lucro. Se a ação subir para 55, o investidor ganha 3 por ação. Perceba que ele vai ter o direito de comprar por 50, mas a ação subiu para 55. Aí você fala, não, mas não ganharia 5? Sim, ganharia 5, mas você pagou 2 para ter esse direito. Então você vai ganhar aqui os 5 menos o que você pagou, ou seja, ganha R$3 ali de lucro por ter feito essa operação. Já o cenário de perda, se a ação ficar abaixo de R$50, lembra que o strike, que é o preço de exercício, é 50. Se a ação ficar de 50 para baixo, você vai perder o prêmio que você pagou. Você não vai querer comprar a ação abaixo por R$50, senão ela está abaixo de 50. Então você perde o seu direito, o direito expira. Isso é chamado no mundo das opções que ela vira pó. Ela passa a não valer nada e ela some da carteira do investidor. Como é que funciona agora a venda de put? Da mesma forma, só que ao contrário. E aqui é onde tem um nó na cabeça de muita gente. A compra de put, o investidor, por exemplo, ele paga R$2 de prêmio para uma put, né, um strike de 50. O que ele fez aqui? Ele pagou R$2 para ter o direito de vender a ação por 50. Um cenário de lucro, vamos dizer que a ação caiu para R$45, ele tem o direito de vender por 50. Ele ganha R$3 também. Porque essa diferença ele vai vender por 50, mas está por 45, esses 5 menos o 2 que ele pagou pelo prêmio, deu R$3 de lucro. Cenário de perda é caso a ação fique acima do valor dos R$50, que é o strike dele, que é o preço de exercício. Se acontecer isso, ele não vai querer vender por R$50, sendo que a ação está acima de 50. Então ele vai perder o valor que ele pagou para comprar esse direito, no caso, os R$2. E é aqui que está as operações vendidas. Quando a pessoa opera vendido, a pessoa está estimando ganhar esse prêmio de graça. Ganhar esse prêmio e não levar a opção para exercício. Seria uma operação para geração de renda. É interessante ter. Algumas informações relevantes aqui. A alavancagem. A alavancagem é muito perigosa. Porque você acaba operando, ela permite você operar uma posição que você não tem em carteira. É como se eu tivesse 10 mil reais e eu conseguisse operar como se tivesse 100 mil reais. Isso é possível? Sim, é possível. Só que a alavancagem
pode te fazer ter um risco tão elevado quanto o valor que você alavancou. Com relação à proteção, proteção é hedge, né? Funciona como um seguro para proteger os seus investimentos. Imagina que você comprou a opção não, né? Comprou a ação de uma empresa por R$ 30, e aí você comprou a opção do tipo put dessa empresa com strike de R$ 30 também. O que você fez? Um seguro. Se essa ação cair abaixo de R$ 30, você continua com o direito de vender pelo valor que você pagou nela, que é R$ 30. Então você consegue montar seguro, uma proteção. Geração de renda. Venda de opções pode gerar renda adicional. E é aqui onde estão as minhas principais estratégias, né? Para você gerar renda semanal, renda mensal. Você pode operar na ponta vendida, que aí aquele prêmio que foi pago pelo titular, pela pessoa que comprou, pela pessoa que tem o direito, esse prêmio vai para você. Daí você vai ter uma obrigação. Essa obrigação ela pode ser de comprar o ativo daquela pessoa, no caso de um lançamento de uma put, ou de vender o seu ativo, no caso de um lançamento de uma call. E aqui eu faço uma observação para que no lançamento de call esteja sempre coberto. O que seria estar coberto? É você ter o ativo, objeto, na sua carteira, na mesma quantidade do lançamento que você fez. Né? E o risco é a possibilidade de perda total do prêmio pago pela opção. Isso se você estiver comprado. Se você estiver vendido, esse risco pode ser ilimitado. É por isso que eu sempre enfatizo a necessidade de você operar sempre coberto ali, com um valor que seja compatível com o valor da operação que você tem. Ou seja, nunca alavancado e nem descoberto. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma call e eu tenho uma put. Eu sei que a call é uma opção de compra, e eu sei que a put é uma opção de venda. Eu sei que quem compra essa ação, ela tem o direito, mas quem vende essa opção tem a obrigação. Se eu sei aqui que eu paguei um prêmio por uma call, o que eu tenho aqui? É o direito de comprar. Se eu comprei uma put, então eu tenho o direito de vender. Vamos colocar aqui de uma cor diferente, para facilitar o entendimento. Se a pessoa que está do lado de cá tem direito, o de cá tem a obrigação. E por que ele vai ter obrigação? É porque ele vai receber um prêmio, ele vai receber o valor pago pelo titular, por quem comprou o direito. Então, no caso da call, a obrigação dele vai ser de quê? De vender. No caso da put, a obrigação dele vai ser de comprar. Perceba que é exatamente o inverso um do outro. E é aqui onde as pessoas se confundem bastante. Acha que a call você opera comprado, acha que a put você opera vendido, quando na verdade não é. A call é uma opção de compra e a put é uma opção de venda. Mas você pode operar comprado ou vendido em qualquer uma delas. Se eu operar comprado numa call, eu estou comprando o direito de comprar. Se estou operando comprado numa put, estou comprando o direito de vender. Se eu estou operando vendido numa call, eu estou com a obrigação de vender. Se eu estou vendido numa put, eu tenho a obrigação de comprar. Então eu posso operar comprado ou vendido em ambas as opções. E aqui fica atento com relação a essas questões também. Eu prefiro operar nessa ponta por ter uma maior probabilidade de ganho. Mas o lado de cá também é muito bom para fazer algumas estratégias especulativas em que você pode ter ganhos exponenciais muito altos. No caso da estratégia do pozinho, você fazer algumas operações de ganho de volatilidade, montar algumas travas. Então você consegue fazer algumas operações e ganhar dinheiro com as opções. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você não for inscrito no canal, dá essa força aí, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, encaminha para outras pessoas. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nas observações aqui faz uma pergunta aqui que a gente vai estar respondendo na medida do possível. Nós vamos estar colocando uma série de vídeos com relação a esses conteúdos sobre investimentos, para que vocês fiquem por dentro e a gente consiga interagir sobre esses assuntos que eu amo de paixão. Então, até o nosso próximo encontro.